Que gostoso começar mais um culto. Vamos falar o nosso versículo como uma oração e como um desejo de ação de Deus para nós nesse dia? Vamos lá? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Está lá no Salmo 119, 18. Vocês lembram qual que é a história que nós estamos estudando? Quem lembra? Como que é o nome da nossa protagonista? Quem é essa mulher que livrou um povo todo de ser executado? Você lembra o nome? Tchan tchararã! Esther. Essa Esther é linda, né? Não só na sua beleza como ela é descrita na Bíblia, mas ela tem umas atitudes que nos inspiram, que nos fazem dar um rumo, falar, é isso aí, buscar Deus antes de uma decisão, de ter coragem, tudo isso que nós já estudamos. Mas nós estudamos partes da história de Esther e hoje nós vamos ouvir a história inteirinha. Hoje não são só partes, você vai poder saborear, você vai poder... que legal essa história inteira. Então, presta atenção que eu já volto. Era uma vez uma menina órfã. O seu nome era Hadassa, e ela vivia na cidade de Suzã, capital do reino da Pérsia. Hadassa, também conhecida como Esther, era muito, mas muito bonita. Logo nos primeiros anos de vida, Hadassa perdeu seus pais e ela foi criada como filha pelo seu primo mais velho, chamado de Mordecai, que era um judeu que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um dia, o rei Assuero, senhor de tudo e de todos, fez uma grande festa e bêbado queria que a rainha Vasti viesse dançar para os seus governadores. Vasti, venha dançar aqui! Mas a Vasti deu o seguinte recado para o oficial do rei. Não, eu não vou dançar para o rei. E por causa da sua recusa, ela foi deposta de sua função de rainha e foi mandada embora do palácio. Passado um tempo, o rei ordenou aos seus oficiais que eles levassem todas as jovens da cidade ao seu palácio. Lá, ele escolheria uma delas para casar e coroá-la como a nova rainha. Esther também foi levada, mas antes Mordecai, o seu primo, pediu a ela para não revelar a ninguém seu verdadeiro nome e a sua origem. No palácio do rei, as jovens foram recebidas por Hegai, que era o encarregado de cuidar delas. Logo ao primeiro olhar, Esther chamou a atenção de Hegai. Então ele lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial e a levou para o melhor aposento do palácio. As jovens passaram por um ano se preparando com tratamentos de beleza antes de serem apresentadas ao rei. Quando chegou a vez de Esther, ela pensou assim: Vou optar por um look mais simples, nada de roupas caras e joias raras. E o rei gostou tanto de Esther, mais do que qualquer outra jovem, que ele colocou nela uma coroa real e fez dela nova rainha. E ele deu um grande banquete para todos os seus nobres e oficiais e ainda proclamou feriado nas províncias e distribuiu presentes. Mordecai, primo de Esther, procurou acompanhar a vida da jovem no palácio. Um dia, ao se aproximar dos portões do palácio, Mordecai viu dois oficiais cochichando um plano para matar o rei Assuero. Mordecai então contou à rainha o plano, que contou ao rei sobre esse plano. Depois de investigar e confirmar as informações, os oficiais foram condenados à forca e o rei mandou que se escrevesse no livro de acontecimentos do palácio que Mordecai havia salvado a sua vida. Mas depois disso, o rei promoveu Amã ao posto mais alto do reino. Todos os oficiais do palácio curvavam-se diante de Amã, exceto Mordecai, que não se curvava e nem se prostrava diante dele. Amã ficou furioso e planejou matá-lo. Mas sabendo quem era o povo de Mordecai, Amã achou que não bastava matá-lo.
procurou uma forma de exterminar todos os judeus. E Amã fez um decreto determinando que todo o povo de Mordecai fosse exterminado. Quando essa notícia chegou até Susã, o povo ficou desesperado. Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de cinza e saiu correndo pela cidade chorando em alta voz. Quando Esther soube disso, logo mandou um de seus servos que fosse conversar com seu primo Mordecai. E o servo voltou com o seguinte recado de Mordecai: Esther, somente você pode impedir a crueldade de Amã. Quem sabe não foi para isso que você chegou à posição de rainha, para salvar o nosso povo? A princípio, Esther ficou preocupada, pois havia uma lei segundo a qual qualquer pessoa que fosse à presença do rei sem autorização poderia ser punida com a morte. Mas depois, Esther mandou um recado a Mordecai. Eu quero que todo o nosso povo fique em jejum e oração por 3 dias. Depois disso, com ou sem permissão, eu irei à presença do rei. Mas Esther, você pode ser morta. Se eu tiver que morrer, morrerei. 3 dias depois, a rainha Esther caminha até a sala do trono. Quando o rei a viu, ele estendeu o seu cetro de ouro, permitindo assim que ela viesse até a sua presença e perguntou: Minha rainha, o que há? Qual é o seu pedido? E ela falou: Eu quero convidar o rei e Amã para um banquete que eu prepararei para vocês. Então o rei e Amã foram ao banquete. E o rei perguntou novamente: Esther, qual é o seu pedido, minha rainha? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Mas Esther sentiu que ainda não era a hora de acusar Amã e respondeu: O meu pedido é que o rei e Amã voltem amanhã ao banquete que eu prepararei para vocês. Então, eu responderei à pergunta do rei. O rei aceitou o convite de Esther e Amã se sentiu ainda mais poderoso. Então ele reuniu toda a sua família, seus amigos, só para se exibir pela sua riqueza, pela sua posição. Ele foi o único convidado por Esther para acompanhá-la ao banquete, na presença do rei, mas não estava satisfeito. Ele queria que o judeu Mordecai fosse morto. Só assim ele ficaria feliz. Então, a sua esposa teve uma ideia. Vamos construir uma forca enorme para acabar com Mordecai. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Então chamou um servo e pediu que ele lesse o livro onde se registravam os acontecimentos do palácio. O servo leu o relato de como Mordecai havia salvo a vida do rei. Então o rei percebeu que não havia feito nada para recompensar Mordecai. Nessa mesma hora, Amã estava chegando, decidido a falar ao rei sobre o enforcamento de Mordecai. Mas o rei perguntou assim: Amã, que ideia você me daria para eu fazer para um homem que eu desejo muito honrá-lo? Amã encheu o peito e falou: Rei, esse homem deveria ser conduzido pelas ruas, montado no melhor cavalo, usando as melhores roupas e também, claro, com o brasão do rei na cabeça. Aí, enquanto isso, um condutor à frente vai anunciando: Esse é o homem que o rei deseja honrar. O rei gostou da ideia e disse: Amã, muito boa a sua ideia. Faça isso com Mordecai, porque eu quero honrá-lo. Amã ficou furioso, mas ele tinha que obedecer ao rei. Então, no dia seguinte, ele vestiu Mordecai e o fez desfilar pelas ruas da cidade, anunciando as honras dadas a ele pelo rei. Depois do desfile, Amã e o rei foram ao segundo banquete preparado por Esther. E o rei novamente perguntou: Minha rainha,
qual é o seu pedido? Então a rainha respondeu: O meu desejo, rei, é que você salve a vida do meu povo, pois Amã fez um decreto ordenando o extermínio do povo de Mordecai, meu primo. O rei saiu enfurecido e Amã pediu a Ester que poupasse a sua vida. Mas um dos servos contou ao rei que Amã havia construído uma forca para matar Mordecai. Então o rei ordenou que usassem a mesma forca para enforcar Amã. O rei deu à rainha Ester todos os bens de Amã. Depois que ele soube que Mordecai era primo de Ester, chamou Mordecai ao palácio e disse: Eu não posso anular uma lei, mas eu te dou esse anel real e a autoridade para você fazer um decreto e defender o seu povo. Então Mordecai autorizou em seu decreto que o povo tivesse o direito de se reunir para lutar contra seus inimigos e proteger suas vidas. E os príncipes das províncias do reino, sabendo da honra e da gratidão conquistada por Mordecai junto ao rei, prontamente ajudaram seu povo a combater seus perseguidores. E eles não só conseguiram sobreviver ao extermínio, como também derrotar definitivamente seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã. E foi criado um decreto dizendo que o dia da vitória deveria ser lembrado todos os anos com festas e comemorações. E assim tornou-se tradição, século após século, a festa do Purim, onde celebra a coragem da rainha Ester e a salvação do povo no reino persa. Que gostoso! Viu uma história que tem um final feliz, que acaba em festa, que acaba em celebração. É bom, né? É a nossa Cinderela da Bíblia. Uma menina órfã, uma menina que tinha uma história tão diferente, tão sofrida, e que participa desse concurso de beleza e que faz diferença em todo um reino, que faz diferença na história do seu povo. E é muito gostoso, né? Perceber como Deus escolhe pessoas simples, como você, como eu, para fazer diferença. E eu gostaria de pensar, quero te perguntar, onde estava Deus? O que nós podemos entender sobre Deus nessa história de Ester? Onde estava Deus na história de Ester? Quem é Deus através da história de Ester? Onde que você conseguiu identificar? Quem foi que tirou o sono do rei naquela noite e que deu a ideia para esse rei de Leata? Leata deve dar sono mesmo, né? Porque é uma coisa chata de ficar vendo, tal dia aconteceu isso. E quem foi que fez com que aquele funcionário lá, aquele servo, lesse a história de Mordecai? Então nós percebemos a presença de Deus falando com um rei. Deus é soberano sobre todos os reis, todas as autoridades. E Deus fala com quem Ele quiser. Não é legal isso? Nós podemos pedir para Deus falar com quem Ele quiser. E se a gente tem uma situação com um professor, com um parente, com um amigo, nós podemos orar e falar assim, Deus fala com ele. Porque se o Senhor falar, ele vai entender. Que lindo, né? O que mais que nós podemos entender sobre Deus nessa história? Além de que Deus está acima de todos os impérios, não importa se a pessoa se sente super poderosa ou não, Deus está acima dela. Foi isso que aconteceu com Amã, não foi? De um dia para o outro, a história de Amã muda de rumo. Por quê? Porque Deus intervém, porque Deus fala, não é isso. Então a pessoa pode se achar a melhor, a mais poderosa, o mais poderoso. Se Deus quiser fazer uma coisa diferente, Ele vai fazer. E uma coisa bem legal também nessa história, que me chama muita atenção,
É como Deus se alegra de ver o povo reunido, de ver como as pessoas podem se juntar para ler a Bíblia, para orar, para buscar conhecer mais a Deus. Então Deus fica muito feliz quando aí na sua casa, você junto com a sua família, lê a Bíblia, ora por alguém que está doente, ora por alguém que você gostaria que conhecesse Jesus. Quando você ora falando para Deus elogios, quando você ora pedindo, Deus, me ajuda a entender o que está na Bíblia, nos ajuda a entender. Deus se alegra muito com isso quando nós nos reunimos como igreja. Aquele povo se reuniu e eles fizeram oração, fizeram jejum, e isso alegrou muito a Deus. Deus também é um Deus de festa. Sabia que Deus gosta de festa? E aqui, nessa nossa história, a festa do Purim, ou seja, a festa do livramento de Deus, ela foi um lembrete, o povo judeu ainda celebra essa festa. É uma festa para lembrar daquilo que Deus fez. Por que você faz festa de aniversário? Você gosta de festa de aniversário? Então, por que você faz a festa de aniversário? Chama os amigos quando dá, né? As pessoas para fazer a festa. É para lembrar que passou um ano e que Deus cuidou de você. Então a festa do Purim, ela acontecia todos os anos para lembrar que Deus tinha livrado o povo judeu de ser exterminado. Então eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, para você e para toda a sua família, de uma atividade para a gente celebrar, para a gente guardar, para fazer um memorial daquilo que Deus fez por nós. Vamos fazer isso? Então, eu gostaria que você pensasse aí com a sua família as coisas que Deus já fez, coisas boas que vocês já entenderam sobre Deus. E você vai pegar um pote ou uma lata, e você pode decorar essa lata como você quiser. Você já tem uma aí, se você fez as outras atividades, você pode usar a mesma. Ou, no povo de Israel, eles faziam uma coisa muito legal, que era o quê? Pegar pedras, e eles construíam altares para agradecer a Deus pelo que ele tinha feito. Então, você pode pegar pedras, e você pode desenhar nessas pedras aquilo que Deus já fez. Por exemplo, um dia que Deus te livrou de ter se afogado na piscina, no mar. Então você pode fazer o desenho na pedra e colocar nesse lugar, nesse pote. Ou um dia Deus me livrou de sofrer uma sequela porque eu coloquei uma pedra no nariz, tá vendo? Uma pedra no nariz. Então você pode fazer um memorial daquilo que já aconteceu na tua vida, que Deus cuidou, ou de coisas que você conheceu sobre Deus. Daí vocês vão fazer uma festa. Como que pode ser essa festa? Pode ser uma vez por semana, uma vez por mês. Vocês vão fazer uma comida, pode ser um piquenique embaixo da mesa, pode montar uma cabana. Vai ser o dia de trazer à memória aquilo que Deus já fez aí na sua família. Então pede para o papai, para a mamãe, para os avós contarem, vocês podem fazer esse pote ou esse lugar de memorial. Por quê? A festa do Purim era uma festa que acontecia todos os anos, onde o povo de Israel lembrava, o povo judeu lembrava do livramento de Deus. E o nosso versículo dessa semana fala disso. Está lá em Lamentações 3:27, que fala o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Então, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E para mim, uma coisa que me dá muita esperança é lembrar aquilo que Deus já fez. O que Deus já fez na minha vida? Porque eu posso ter certeza que Ele vai continuar fazendo. Se você não quiser fazer numa pedra, você pode fazer em pedaços de papel. Recorta lá pedaços de papel e escreve, ou desenha,
ou como você preferir, e depois no dia da festa vocês vão pegar esses papéis e vão ler e agradecer, falar, puxa, que legal isso. Ou quando acontecer alguma coisa na sua casa, fala, isso vai para o pote das memórias, isso vai para o nosso memorial de família. E do lado de fora desse pote você pode escrever o nome desse memorial, memorial da família. Aí você coloca, fala, vai ser o sobrenome, vai ser um jeito carinhoso de falar, mas vai ser um memorial da sua família. E que essa festa possa acontecer frequentemente na sua casa, como acontecia no povo judeu. Então nós vamos cantar agora, agradecendo aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos lá? Dá um espaço na sala aí, porque a gente vai dançar. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és, pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, mesmo em dias maus. Posso confiar, pois sei, a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. E é isso. Essa música é tão gostosa de cantar, né? Que você possa agradecer pelo que Deus tem feito, por quem Deus é. Boa semana para você e nós nos encontramos domingo que vem. Até!